Nem todas as persoas do Brasil saben que hoxe no Estado español, alén do español, tamén son faladas e ensinadas nas escolas outras linguas. Por exemplo, é o caso do catalán, do vasco e do galego, nese cantiño noroeste chamado Galiza. O galego é moito parecido con o portugués e ás veces até pode parecer máis próximo para as persoas brasileiras do que as voces vindas do propio Portugal. Así comeza un vídeo que podedes ver de Nós Televisión en galego de todo o mundo. Chámase o vídeo, que o tendes disponible en YouTube, Galego explicado no Brasil. Evidentemente non o vamos relatar completo. Así comeza un pouquiño ese vídeo, como digo, ese proxecto de Nós Televisión enfocado a galego de todo o mundo, esa perspectiva galega enfocada no Brasil. Hoxe falamos de creadores de contidos galaico-portugueses ou desencaixe da Galiza na lusofonía e facémolo desde unha perspectiva moi particular, desde unha perspectiva neutral, brasileira. E temos xa connosco o convidado de hoxe para falarmos disto todo. Chámase Cristian Sales. Está no Río de Xaneiro, é un empaixonado, un enamorado da Galiza, leva xa un tempo, unha época boa, facendo un proxecto moi interesante que se chama Quintal da Galicia. Vamos agora mesmo coa entrevista. Moi ben, estamos aquí neste programa especial de creadores de contidos, de contiúdos á portuguesa, creadores de contidos, moitas veces de podcast, como o noso de Galiportus. O outro día tivemos o gusto de falar con varios queridos compañeiros desta empresa tan bonita como é crear contidos á galega e á portuguesa, que unan un pouquiño o mundo lusófano a un e outro lado do miño, como é o noso caso. Gústanos mirar un pouco alén diso todo, e hoxe temos un convidado moi especial, un pouco máis alá do miño. Estamos con Cristian Sales, brasileiro originario de Brasilia, morando no Río desde hai xa uns anos, formado en Administración de Empresa e Administración Pública, e funcionario do Estado de Río, que parece que está apaixonado un pouco da Galiza. Moi boas, Cristian. Oi, pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual a hora que vão ouvir-nos, né? Mas é um prazer participar desses conteúdos com vocês. É uma grande satisfação. E de antemão, eu quero lamentar-me do último encontro que teve aí com uma... A gente fala aqui a palavra galera, né? Seria a Malta em Portugal, enfim, com a grande turba que teve o encontro, pessoas que realmente fazem uma contribuição fantástica, e eu perdi aquele encontro, mas peço desculpas aos amigos, mas em outros momentos estaremos juntos, sim. É um prazer, obrigado. O prazer é noso, Cristian, é justamente por iso, por non nos ter encontrado na última vez que falamos para o podcast do Centro, coa Antía, co Jorge Méndez, falamos un pouco nós de por que non entrevistas ao Cristian? Para min é un prazer coñecerte, e a primeira pregunta é un pouco que nos fales de ti, quen é este Cristian Sales que parece que un día descobre a cuestión da Galiza e se empaixona, se enamora profundamente. O Christian é como eu falei, como você falou aí, eu nasci em Brasília, mas eu já vivo no Rio de Janeiro desde os 11 anos de idade. Então, assim, o meu sotaque é totalmente carioca, da cidade de Rio de Janeiro. Né? Eu não tenho a fala do centro-oeste brasileiro, tenho a fala do carioquês. Né? Então, algumas pessoas que já têm uma familiaridade com as nossas falas vão perceber que a forma de falar do nordestino é diferente, do mineiro é diferente, do paulista, do gaúcho, enfim. Mas eu
eu entrei nessa questão da Galiza por acaso. Na verdade, eu tentei fazer um curso de história mais recente, já não era mais jovem, então acabou que eu não me formei, mas no meio do curso eu tive disciplinas, matérias que estavam relacionadas a estudos ibéricos, então reinos ibéricos, etc. E era falado esse termo de Galiza, tal, enfim. O meu professor, na época, ele falou que tinha feito alguma graduação, alguma pesquisa em Santiago. E nessas conversas eu acabei fazendo pesquisas no YouTube mesmo, da música, tentar entender a fala galega, se existia ou não, se era uma coisa do passado, porque a Galiza não é entendida pelos brasileiros, não se sabe nada sobre a Galiza, se sabe no geral que é uma coisa chamada Estado Espanhol. Então, assim, somente uma pessoa muito realmente interessada, entregue esse assunto, vai saber que existem essas diferenças. Mas, enfim, aí eu comecei a procurar música. E a primeira música que eu encontrei do galego foi o Ruge Ruge. Depois é que eu fui ter contato com outros ritmos mais tradicionais, mas eu não comecei pelo tradicional como os galegos da imigração, os filhos, os netos fazem aqui, porque eles só escutam o passado, né? Porque é o que o pai ou o avô lembra. Então eles não conseguem estar conectados com a atualidade. Eu comecei pelo inverso, eu comecei com o mais contemporâneo, Ruge Ruge, Guade Galego, MJ Pérez, essas coisas. Depois é que eu fui vendo outros cenários, né? Então foi assim. E aí eu fui entrando nas redes sociais, perguntando com uma pessoa aqui, outra ali, cada um foi explicando o seu entendimento sobre a Galiza. Eu comecei a falar com um galego realmente, depois faço um grupo de WhatsApp na época para poder aumentar essa interação e aí estamos. Mais ou menos, resumindo tudo isso, desde 2017 para cá que realmente houve esse contato com a Galiza. Antes disso não havia. E en que momento nace, porque a nosa chamada un pouco para establecer esta relación entre diferentes podcasts, entre diferentes proxectos, nace Quintal da Galecia, que é un proxecto que xa levas uns cantos anos. Contanos un pouco, despois de xa tú ter un pouco coñecido a cuestión da Galicia, cando resolves, cando te decides vamos producir estes contidos, vamos dar para adiante a idea? Olha, esses ensaios com podcast, com esse tipo de formatações, não começa com esse nome Quintal da Galécia, mas foi uma sugestão de alguns galegos conhecidos. Posso citar 2 nomes aqui: Bernardo Penabade, professor muito conhecido nosso, muito querido meu, e um filólogo chamado Manuel Miragaia. Então eles tinham percepções de alguém que estava tentando fazer um contato com a Galiza. Era um produtor de uma rádio digital em São José dos Campos. O nome dele é Felipe Souza, português. E então ali houve a primeira oportunidade de fazer um programa radiofônico semanal, uma vez por onde eu falava alguns apontamentos sobre as questões historiográficas, enfim, e tentar fazer essa ligação com por que podemos nos entender com os galegos. Então o nome do programa era Raízes da Língua. Então eu fiquei um tempinho fazendo esse programa e depois migrei para uma rádio portuguesa no Porto, chamado Rádio Metropolitana Porto, e ali eu fiz uma parceria com a jornalista Nilce Costa. Então ali realmente começa um contato de fato de entrevistas. Ali realmente há uma experiência de entrevistas, porque fazemos um programa chamado Os Contrabandistas. Um nome sugestivo, mas eu acho que galegos e portugueses entendem muito bem o que eu estou querendo dizer. Mas o sentido dos contrabandistas era fazer um contrabando cultural das coisas da Galiza para o outro lado. E foi um programa extraordinário, fantástico. Assim, eu gostava muito de fazer com a Nilce.
porque tinha uma voz feminina também, assim, acrescentava muito. Uma pessoa que já vive no Porto desde os anos 90, então ela é brasileira, mas já tem nacionalidade portuguesa, então tem já uma noção, uma percepção de outras realidades que eu não tenho. Então, fluiu dessa maneira até que depois o programa findou, né? E eu fui para um experimento numa rádio chamada Rádio Pessoas, em Coimbra, também era uma rádio digital. Ali era um programa chamado Gotas de Galego, eu fazia praticamente as entrevistas sozinho e também fazia conteúdos narrativos, leituras, né? E por fim, depois eu deixei um pouco as rádios, né? E comecei a fazer programas solitários mesmo, de podcast. Então, a primeira experiência era somente com podcast, Spotify, essas plataformas de Vox, e sempre com essa mesma pegada, entrevistar as pessoas, conversar, pesquisar sobre os autores. Então, eu entrevistei pessoas de vários campos, profissionais liberais, enfim, médicos, psicólogos, historiadores, professores, poetas, era gente, músicos, então era mais ou menos isso. Então sempre tinha uma questão de introduzir alguma conversa, algum comentário, alguma leitura e sempre colocar música nos programas, a música galega para ser ouvida aqui, porque não é sentida. E esse programa depois ele acaba mudando por uma questão de paralelismos com outros grupos de redes sociais para Quintal da Galiza. Chamava-se Quintal da Galiza. Depois eu já estava realmente ficando um pouco sem forças para se gerir o Quintal da Galiza e tive o apoio de 2 portugueses. E aí houve a proposta de a gente também fazer esses encontros de mundos. E não só a Galiza solitária. Então, Galécia ou Galaécia, porque é uma coisa mais genérica que aprofunda mais esses territórios. Então, daí ficou esse nome, Quintal da Galésia, que no momento está, inclusive, passando por algumas mudanças. Então, assim, já vou adiantar que a parte realmente de entrevistas eu dei uma parada para tocar outras coisas da minha vida, mas eu continuo fazendo ainda as narrativas, as leituras, essa parte ainda de conteúdos diversos sobre a Galiza ainda mantém-se, né? Mas a parte realmente que era o forte das entrevistas, eu realmente entrei de férias nesse momento. Uhum. Falas desa radio contrabandista, non? Un pouco dese proxecto que tú vas descubrindo a un e outro lado da raia, ampliando a cuestión da Galaecia, efectivamente, para encontrar o sentido da Eurorrexión que echamos aquí. Nós estamos a só, pois, 20 minutos da raia con Portugal, temos unha relación moi fluida. Bueno, hai quen na Galiza, xa o sabes, polas túas decenas, case centos de entrevistas e diferentes puntos de vista que encontraches, hai xente na Galiza que vive un pouco máis pois focada pois na realidade estatal española, hai xente que vive un pouco máis sempre atenta á cuestión portuguesa, sobre todo nas provincias do sur, de Pontevedra e de Ourense, que estamos moi pertiño da raia, e nós aquí á raia damoslle moito sentido. Como encontrar, Cristian, ese sentido a 3.000, a 4.000 kilómetros? Como encontrar esa motivación desde un continente como é o Brasil, con tantas temáticas, tantos tópicos, tantas cousas das que falar, como é o propio Brasil, que é o corazón da lusofonía, é o país que vai levar o portugués nos próximos centos de anos para adiante, sen dúbida ninguna. Como encontrar esa motivación desde o Río? Olha, o interessante nessas conversas é que despertou-me uma grande curiosidade sobre algo, eu já falei isso em outros momentos, que é um eco de ancestralidade que eu vejo na voz galega e que nós já perdemos. Existe, inclusive, um filme brasileiro, acho que é do ano de 2002, eu agora não lembro o nome, mas tentaram reproduzir mais ou menos como que era a fala do brasileiro ou do nativo daqui no Brasil há quase 500 anos atrás.
e lembrou-me muito a forma como os galegos falam. Então, e eu achei que era interessante, por todas as reivindicações que eu observei dos galegos, de sentirem que estavam perdendo algo. Eu falei assim, olha, isso é interessante. E por que tantos organismos e tantas entidades do mundo, abre aspas, lusófono, não dão a devida atenção e respeito que merecia a Galiza? Então, a própria CPLP ou outras entidades, outras instituições universitárias que poderiam ter estendido mais essa conversa que eu faço, um mero mortal, não filólogo, não historiador, posso fazer isso? Por que tantos acadêmicos não fazem isso? Né? Por que tantas pessoas que realmente conseguem ter uma visão mais profunda nas fontes do que eu não conseguem fazer isso? Então fica assim realmente uma grande frustração dos próprios institutos de letras brasileiros que não conseguem produzir algo de tão aproximado que é hoje utilizar o recurso das redes sociais, das comunicações de audiovisual que antes não era possível. Então, antes, para você fazer um congresso, você tinha que enviar um representante para fazer uma palestra em outro lugar, como uma instituição galega aí, né, que vocês ainda fazem até hoje. Né? Então, ela consegue permear mais nesses núcleos de estudos galegos nas universidades. No caso que outras partes, que eu vou dizer agora, chamar o nome de reintegracionistas, não conseguem se aproximar. Né? Então, são falhas que eu acho que precisam ser aperfeiçoadas. Eu me apaixonei muito pela Galiza e muito pelo entendimento do que poderia ser o reintegracionismo para a saúde do galego. Mas aí são pensamentos distintos. Outras pessoas vão dizer que não é por aí, e a gente tem que sempre respeitar a opinião de cada um. Uhum. Teño aquí unha lista imensa de entrevistas que xa realizaches, falaches con xentes de todas partes, de dentro e fora de Galiza. Se eu che pregunto esas 2-3 entrevistas, eses mellores momentos que te marcaron destes últimos anos con este proxecto, Cristian, que che ven á cabeza? 3 pessoas ou 3 momentos? É difícil, hein? Você quer que eu fale? Sí, sí. Ou que 3 entrevistas, sabes? Que dirás, non sei, a primeira, unha das primeiras, unha das últimas. É difícil porque são todas muito interessantes, são todas muito interessadas. Eu posso separar isso em partes, não seriam assim por pessoas, mas por assuntos. Então eu entrevistei pessoas que estão mais ligadas à história, que isso também me agrega muito, pessoas que estão mais relacionadas a temas da linguística, e pessoas que estão mais ligadas à questão contemporânea da política, do social. Então, dizer é doloroso, mas assim, uma das pessoas que muito contribuiu ao longo desse trabalho foi o Paulo Fernandes Mirais, né? Por sua entrega que ele fez durante muito tempo aí nas redes, tentando decifrar alguns erros de caminho que levaram ao galego como está hoje. Então, assim, ele é professor de português, professor de inglês, de língua inglesa também. Ele fez aí 2 antologias, uma de Guerra da Cal e outra do Ernesto Guerra da Cal e outra do Ricardo Carvalho Caleiro. Então, assim, são antologias das poesias desses autores. Ele também tem um livro de poesia. Então, assim, foi uma pessoa que contribuiu muito para me explicar. Então, assim, eu tenho muita gratidão com todo o que o Paulo fez para chegar à Galiza também, né? Outra pessoa também que eu acho que é indispensável falar seria o próprio professor Bernardo Penabade. Tudo o que eu faço hoje, que eu construí, foi inspirado no modelo Burela de comunicação. Então, assim, o que eu faço não é novidade. Então, eu sou apenas uma pessoa que copiou um modelo de comunicação transfronteiriça, assim como tem pontos nas ondas, entendeu? Eu tenho uma inspiração na escola Burela, então, que é uma questão de realmente aproximar esses mundos das fronteiras da nossa língua. Então, Bernardo Penabade é um grande orientador até hoje, então, assim, não tem como não dizer
que o Bernardo não poderia faltar nesse momento, né? Até mesmo porque tivemos juntos em Viveiro, em Burela, quando passei com ele, conversei. Uma pessoa que eu me arrependo de não ter conversado até hoje foi o Straviz, mas vocês já cumpriram essa missão, então parabéns. O Straviz, eu também estive lá na casa dele, no Straviz, então ótima pessoa para conversar. Mas já, pronto, uma terceira pessoa, aí fica... rapaz, você agora tu me pega, porque se eu falar uma terceira, acho que muita gente vai ficar chateada porque eu não falei o nome. Então, é muita gente para eu homenagear, assim... É complicado, assim... E o perfil profesional ou o tópico, a cuestión que dis... Ainda non toquei, Cristian, que por onde queres ir nos próximos programas que dis ainda non falei desta cuestión ou desta persoa, deste perfil que me encantaría? Bom, eu acho que faltou para mim nessas produções fazer entrevistas com pessoas relacionadas à política. Faltou-me essa parte. Eu cheguei a tratar com uma pessoa, mas acabou que essa entrevista não ocorreu. Ela era de um partido aí, da Galiza, e ela fazia umas representações internacionais, inclusive esteve no Brasil acho que 2 vezes aí num momento muito complicado da nossa política. Então, assim, não consegui conversar com ela, mas eu acho que faltou isso, fazer uma aproximação de como que determinados partidos que têm um sentimento mais ligado ao próprio país da Galiza poderiam perceber o que seria de bom, não estou falando só de linguística, não, é muito mais que isso, através de relações comerciais com o Brasil e com Portugal. Então foi uma coisa que eu não consegui fazer, falar com pessoas dessa parte política, do campo político. Desde aquí, desde a Galiza, pois cando facemos este tipo de proxectos, pois xa sabes, despois das túas investigacións, hai moito preconceito detrás, hai moita cuestión que temos que tirar da cabeza, hai moita cousa que deconstruir do lado galego e do lado portugués. Pensas que o teu punto de vista como brasileiro neutral tamén axudou a crear contido de valor, a entender un pouco a cuestión galaico-portuguesa desde fora? Sim, porque a gente não leva essa guerra de identidade ou nós não levamos conosco essa coisa de protagonismo. Eu sou detentor da língua, eu sou detentor da capital em determinado momento, eu não me contaminei com alguma coisa ou outra, então eu não tenho esses juízos de valores. E eu acho que o nosso jeito brasileiro é um pouco diferente, né? Então a gente tem uma entrada, como se a gente estivesse entrando na casa das pessoas sem sem fazer um agendamento prévio. Então o brasileiro ele é muito assim, ele é muito invasivo, então é o nosso jeito, é o nosso costume, é a nossa característica. Então talvez isso possa ser interessante do ponto de vista de uma pessoa do outro lado do Atlântico que não comunga nenhum tipo de identidade étnica, também pode ser também um fator. Eu acho que em certos momentos a nossa forma de falar brasileira, com as devidas proporções, elas se identificam muito com a forma da vocalidade galega. Então eu acho que também isso torna-se simpático a nossa comunicação, né? Então foi uma entrega desinteressada, assim, gratuita, espontânea e por amor que eu fiz nesses anos todos. Então eu acho que isso ajudou muito nessas comunicações. Como conseguimos, Cristian, que este tipo de contidos, como eu comentaba antes, o que representa Brasil con 220 millóns de habitantes, como conseguimos entrar nun mercado? Está claro que este tipo de contidos tampouco non estamos vendendo nada, quer dicir, non, tampouco nos vamos facer ricos, pero sí que ricos intelectualmente, non? Un pouco como conseguimos tamén difundir as nosas ideas, os nosos proxectos, este tipo de cuestións nun mercado como o Brasil, que comentabas tú antes, que é
é un pequeno reducto para 4 intelectuais ou para 4, digamos, frikis, non? Que gustan deste tipo de cousas. É bem complicado. Se a gente for pensar pela questão da indústria, dos formadores de opinião. Então, se você não consegue despertar o interesse dos formadores de opinião, você não vai levar nada da Galiza. Então, você pode produzir conteúdos do próprio turismo, fazendo uma abordagem comungando brasileiros e galegos num programa. Isso é uma forma de mostrar que as pessoas estão se entendendo. Você pode fazer um programa falando sobre produção, produto, vinho, ou qualquer outro programa que poderia ser exportado com a marca galega. Porque quando eu compro um vinho de Portugal, aqui no Brasil, ele vem dizendo a região. Ele vem dizendo de onde que é, se ele é do Alentejo, se ele é do Douro, se é Dão. Quando eu compro um vinho espanhol, ele só tem dizendo vinho produzido na Espanha. Ele não vem dizendo vinho produzido na região da Galiza, de algum lugar da Galiza. Então, vender a marca Galiza é importante. E isso é importante que... aí que está. Essa virada política é importante nesse jogo. Sem uma comunicação da política com o meio empresarial, nada seria possível. A mesma coisa é a música. Como é que você vai despertar o interesse do brasileiro por uma música galega? Porque gostos há diversos, né? De uma música tradicional a uma música mais contemporânea. Então você pode fomentar, de repente, rádios digitais que partilhem músicas brasileiras, portuguesas, então as pessoas vão escutando determinados ritmos lusófonos, e eu insiro a Galiza nessa lusofonia. O nome de lusofonia eu não concordo muito com esse termo, mas pronto, estabeleceu-se assim. O contato com o meio acadêmico faz importante, de levar essa voz galega. Então acho que nós temos muitos estados aqui, muitas possibilidades de manter contatos com essas pessoas, com os meios jornalísticos. Então tudo que se desenvolve na Galiza, desde a sua história, da culinária, da gastronomia, do cenário social, do folclore, do que é mito, tem que ser trabalhado em conjunto, né? Se for feito só de uma forma, de um lado, não vai conseguir êxito. Então precisa encontrar com pontes de comunicações com pessoas que produzem também algo aqui no Brasil. Como é o caso, por exemplo, da própria literatura galega. Então, os livros galegos não chegam no Brasil. E por que não chegam? Exportar, comprar livro de fora é caro para a gente. Mas talvez se as livrarias galegas, eu estou dizendo todas, não estou dizendo só a Através, que faz uma grafia nossa, mas se outras editoras fizessem parcerias com editoras brasileiras e faz assim, a transcrição para uma escrita universal, também uma forma de se aproximar a Galiza de outras formas que não sejam tão estereotipadas como algumas pessoas ainda reproduzem a Galiza aqui no Brasil. Uhum. O que pasa que aí entrarían tamén cuestións políticas e cuestións de identidades que comentabas antes, e hai moito que desbrozar, hai moita historia detrás que nos daría para varias conversas máis, e que seguro que podemos combinarmos para outro día. Concretamente dos teus últimos programas, Cristian, foi curiosísimo un que no que ías poñendo uns cortes dun programa da televisión galega, ía un entrevistador, fíxome moita gracia, moi engrasado, como ía o entrevistador falando con diferentes, bueno, como acontece moitas veces na televisión galega, con diferentes persoas, falaba con algún portugués e ías un pouco combinando dun lado a visión, non? Os cortes do programa e as túas mans na cabeza cando escoitabas a imaxe túa propia, non? Cando escoitabas ese portuñol. Como, desde o punto de vista dun brasileiro, como temos que reaccionar a ese portuñol? Como temos que traballar para que o galego se convenza de que ir ao Portugal ou falar cun brasileiro é unha oportunidade, pode falar en galego tranquilamente, e o portugués tamén, ou o brasileiro, eu creo que o brasileiro menos, que non ten ese problema, pero sobre todo o portugués, non cair nese portuñol constante.
como eu cheguei a falar outra vez, outro momento agora, né, nessa entrevista, é como a gente vende o produto. Se você vende um produto ou um serviço made in Espanha, somente made in Espanha, qualquer brasileiro vai genericamente entender que a Galiza é mais um canto da Espanha onde se fala espanhol. Então ela vai tentar, com muito sacrifício, tentar reproduzir alguma coisa que seja perceptível para um castelhano falante. Então, se você faz uma propaganda turística para fora da Galiza, com um manual totalmente em castelhano, as pessoas vão pensar que estão indo para falar castelhano. Então, essa questão de como se confunde as identidades. Então, se você divulga tudo que é da Galiza num cenário castelhano falante, as pessoas só vão ter essa percepção dessa forma. Até mesmo algumas coisas que poderiam ter melhorado. Por exemplo, o que o Brasil enxerga sobre Galiza? Caminho de Santiago, Compostela, Estrela Galiza, La Coruña, Deportivo La Coruña. O nome La Coruña já sugere que se fala castelhano. Então, a forma como se vende a Galiza para o Brasil também sugere que é mais um público castelhano. Então, o que precisa ser revisionado, isso, revisto, é como que você deve vender de uma forma boa a Galiza para um público que não conhece a Galiza. Então, as pessoas que têm que convidar os brasileiros para conhecer o seu, não só o turismo, mas as suas universidades, ou qualquer coisa que seja, ela tem que fazer algo direcionado a esse público brasileiro, falando de forma galega, a galega. Se há algum tipo de dificuldade mínima entre brasileiros, porque pode haver, né, há brasileiros que não entendem os portugueses. Você vai colocar uma legenda em qual? Uma legenda em português. Você não vai botar uma legenda em castelhano. Também eu vejo muitos assuntos historiográficos galegos que, quando vão botar uma legenda, ou até mesmo músicas galegas, colocam as legendas em castelhano, que é um erro falho. E aí perde-se uma ponte com o mundo que poderia querer mais entender a Galiza. Então você poderia colocar legendas em português. Mas isso, claro, para aquelas pessoas que têm muita dificuldade de percepção, porque a gente está trabalhando aqui com preconceito linguístico. Quando você não quer entender, você não vai entender. Porque o mínimo de esforço, você vai entender bem o galego, bem o português do norte ou do sul. Então, o que há na mente das pessoas é o preconceito. Se fala diferente do meu sotaque, eu não quero saber, eu não quero entender. Então, com esse tipo de pessoa não tem conversa. Ela não vai querer nunca se aprofundar no diferente. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que tem que se desenvolver uma nova forma de se vender para o mundo, né? Então, se você vai se vender para o mundo lusófono, você tem que atingir o coração dessas pessoas de uma forma muito inteligente. Marketing, mercadologia, é tudo nessa vida. Uhum. Falavas antes, Cristian, xa estou acabando, falavas do Porto, falavas de Coimbra. Entendo que xa estiveches presencialmente na Galiza tamén, xa viñeches por aquí algunha vez. Sim, eu estive em 2019, eu cheguei pelo Porto, fui com a família, alugamos um carro no Porto e fizemos um giro pelo norte de Portugal, algumas partes. Depois eu entrei na Galiza, ali por Pontevedra, passei ali por Valença do Minho, Tui, mas fui direto para Pontevedra e fiquei numa aldeia, numa casa de um amigo, uma família que me recebeu lá durante 2 noites. Participei do 25 de julho, das manifestações, no festival. Então, tive a experiência de conhecer uma aldeia, que era um sonho meu, uma aldeia realmente, imagina uma aldeia vazia, com pouca gente, com um monte comunal ao meu carão. Então, assim, foi mágico. Eu também girei pela costa, fui na Camarinhas, fiquei na família de outra pessoa. Posso citar o nome, foi o caso da primeira aldeia, foi no caso do Davi, da Meni de Gaia.
No segundo caso foi na casa do Sussu Canossa e da Alexandra. O Sussu é filho da dona Lola, também, que é uma ativista muito legal de se conversar. Então conheci Camarinhas, mas foi uma viagem muito meteórica. Fui para Corunha, estive na Corunha, falei com algumas pessoas lá, Manuel Miragaia, Guilherme Banhos, que faz tem uma página do Reino Galego, Reino da Galiza. Falei com o Jean Figueiras, outras pessoas lá que também. Eu não consegui falar com a Carmen Nepomuceno nesse dia. E depois eu estive em Lugo, falei lá eu estive com outra família, Fernando e a Belém Fontosa, Belém Fontanella, que ela é de Lugo. Depois eu fui para Burela, falei com Bernardo Penabade, e depois eu fui para Ourense. Lá eu estive com outras pessoas também, José Igrejas, que é de Lalim. Enfim, foi um giro meteórico, mas fantástico. Eu terminei no meu último encontro foi com os Travis em Alharis, ali perto da igrejinha ali. Santa Maria. Fui conhecer Santa Maria, porque minha mulher é bem religiosa e eu vou mais pelo lado realmente historiográfico, mas eu tenho mais essa pegada mais da curiosidade historiográfica, mas foi um encontro e saí da casa dos Travis com uma mala cheia de livros, que ele me jogou um monte de livros nas minhas mãos, assim, não sabia nem como passar isso no aeroporto, né? Porque realmente foi um contrabando de livros que eu fiz pro Brasil. Ficou essa saudade, essa vontade de voltar, de fazer uma coisa mais anônima da próxima vez, talvez seja uma coisa mais anônima, mais silenciosa, talvez não tão meteórica, mas fica para frente. Uhum. Como pensas que te ollaban estes galegos todos, ou como pensas que eles te recibían, alén de recibirte con cariño, entusiasmo, bueno, é un pouco, pois, que ben, que non, que teño aquí este amigo brasileiro, na idea no enfoque de como tú abordas a cuestión galaico-portuguesa, como pensas que te ollaban? Como un louco, como unha persoa moito interesante, como crees que eras apresentado para eles? Muita gente pensa que eu sou filho de alguma coisa. Normalmente quem tem esse interesse é algum pesquisador, ou é filho da imigração, ou é louco. Né? Então, assim, eu acho que eu me enquadro mais no perfil do louco. Por que a pessoa dessa... Eu sempre falo assim, olha, tem muita gente para falar de Portugal. Alguns portugueses ficam com uma certa mágoa, porque você não fala de Portugal, mas tem muito brasileiro falando de Portugal. E eu acho que os brasileiros que vivem na Galiza, claro, né, estão aí para trabalhar, para estudar, então eles não têm esse tempo que faltaria. Então, eu vejo muitos brasileiros morando em Portugal, fazendo conteúdos sobre Portugal interessantíssimos. Então, eles vão em cidade por cidade, falando sobre os costumes, mas eu não vejo ninguém fazendo essa entrega na Galiza. Então falta alguém para entrar realmente, sair dos grandes centros. Né? Coisa que, por exemplo, o João Arco da Velha faz, que eu acho incrível. Esse nômade, que é um fotógrafo galego aí, que inclusive ele dá entrevista numa rádio lá, uma rádio que faz um programa em galego na Catalunha. Mas eu já acompanhava a interação dele pelo YouTube. Então, assim, a gente precisa de um brasileiro para fazer isso, para entrar nas aldeias, para conversar com a gente, com as pessoas, não só com celebridades, mas entrar nas casas das pessoas, cozinhar com elas. Então, acho que a gente precisa de... Essa é uma forma de você divulgar uma Galiza verdadeira. Né? Como alguns falaram, a Galiza profunda, mas é uma Galiza profunda do bem. Então falta isso. Eu acho que se eu tivesse na Galiza com mais tempo, eu faria algo desse tipo, de andar por esses rincões. Então, a minha recepção pela Galiza foi muito curiosa. Por que um brasileiro está querendo falar tanto sobre nós, né? Então, realmente é uma desconfiança, mas também uma admiração. Foi isso. Cristian, o futuro, algo xa comentabas, deste Quintal da Galicia ou de outros proxectos, por onde ainda tes forzas, por onde vas continuar, que queres facer nos próximos meses, anos? O Quintal da Galicia está passando agora por um momento de
transição, vou dizer assim, né? Então, ele está deixando um pouco o projeto das conversas, né, para entrar mais na questão mesmo de pequenos conteúdos curtos, monólogos, e para me dar tempo também para ler uma carga de livros que eu tenho aqui sobre vários assuntos que são pertinentes à Galiza, mas vão ser agora leituras mais pontuais e reflexivas. Eu acho que também há que encontrar novos protagonistas para fazerem esses conteúdos. Precisamos de pessoas com visões mais jovens, mais modernas, que sabem falar a língua dos jovens. Eu já não estou nessa faixa. Então, o meu público que me segue é um pessoal de uma idade, uma faixa etária da minha, de 50, 40, 50 anos. Mas a gente precisa encontrar meios de conversar com os jovens, com os adolescentes. Então, é necessário que surjam novos desenvolvedores. E o Christian foi importante por um momento, mas a gente precisa apostar em novos comunicadores. Eu acho que precisamos dar espaço e encontrar pessoas que possam fazer uma produção mais inocente e com uma menor carga de conflitos, de tudo de decepcionante que já viu na Galiza. Então, assim, eu já trato a Galiza com um pessimismo que talvez uma pessoa nova não vai ter ainda. Então, acho que é preciso renovar um pouco isso. Uhum. E finalmente, Christian, non sei, unha persoa que nos estea escoitando e que posiblemente xa coñeza varios dos podcasts dos que estamos e dos proxectos dos que estamos comentando, como é o caso do Centro, como é o caso do Café con Portugués, como é o caso do Jardín á Beira Mal Plantado ou do teu Quintal da Galicia, concretamente no relativo ao teu, por que unha persoa que coñece o Galiportus ou calquera dos podcasts que comentei ten que escoitar sí ou sí Quintal de Galicia, humildemente, por que ten que escoitar algún dos teus capítulos? Bom, assim, é complicado, é desproporcional, né? Porque o Galiportus faz um programa que eu sou apaixonado, né? O Centro também, então assim, eu estava escutando inclusive esses dias sobre a fala, né? A fala do Charlemagne, que também foi uma entrevista que eu fiquei devendo com uma pessoa de lá, né? Que foi muito ativista em determinado momento. Mas o meu programa ele faz uma visão realmente fora da caixa, vou dizer assim. Então, ele traz algumas informações que talvez sejam de conflito com outras visões, castelhano algo que seja relacionado à centralidade em torno de Madrid. Então, é uma visão de um brasileiro tentando entender uma Galiza como um país que não alcançou sua soberania, mas que pensa de forma diferente do resto do corpo da Espanha. Então seria mais ou menos isso. Trazer um pouco de um outro lado da visão historiográfica e de uma perspectiva de uma língua que poderia estar mais conjugada, comungada com toda a lusofonia. Então acho que a importância do Quintal da Galécia durante esses anos foi nesse sentido, de trazer um pouco de informação para aquelas pessoas que desconhecem tudo. Moi ben, pois Christian Sales, carioca de adopción, brasiliano de nacemento, máis carioca xa de adopción, produtor de Quintal de Galicia, comunicador e xa amigo. Un placer terte aquí no Galiportus, atacando queiras, seguro que podemos voltar a falar de calquera dos nosos proxectos comuns. Un placer, non sei se queres algunha cousiña máis para pechar e nada máis. Não, eu quero agradecer ao Galiportus, ao Centro também, mandar um abraço para o pessoal do Centro e a todas as outras pessoas que ainda entende que é importante divulgar conteúdos em galego. Então, eu estendo essa informação a todos os meios de radiodifusão que fazem conteúdos em galego. Então, aqui eu vou encontrar rádios interessantes em Tui, eu vou encontrar uma rádio interessante que se faz em Fene, ou em Burela, ou na Estrada. Então, assim, como também tem a Rádio Alhariz,
Eu já acompanhava um programa de hip hop no passado, que agora não tenho mais percebido, mas eu escutei muito, acompanhei um programa que era feito na Rádio Ilharis, que era hip hop em galego. Então é isso, tentar a gente divulgar sempre esses conteúdos, assim como os amigos lá na Catalunha fazem, o Júlio Cochil e o Armando Fernandes fazem 2 rádios. Grande mágoa que conteúdos poderiam ser divulgados mais para fora, inclusive da Galiza. Então, é importante que esse galego comungue sempre em conjunto com outros sotaques, para que ele possa ser reconhecido como uma coisa que é muito maior do que 4 províncias. Eu acho que seria essa a minha dica para que o galego continue respirando por mais 1000 anos. Cristian Sales, obrigadísimo de corazón polos teus contributos, polas túas achegas, o gallá outros 1000 anos máis para o galego e para todas as xentes que estamos detrás desta idea da Galicia do galego. Obrigadísimo. Até a próxima, Cristian. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Ben, unha entrevista moi interesante con Cristian, co que conversaríamos longas horas, interesantísimo. Agradecemos moitísimo a súa participación cedo como tivo que intervir ás horas brasileiras. E agora, como estamos falando de creadores de contidos galaico-portugueses, temos o gusto tamén de presentarvos algúns proxectos moi interesantes cos que xa tivemos opción de falar para o podcast O Centro. O primeiro corte que queremos que escoitedes é o do propio Centro, do propio podcast O Centro. Mandamos un saúdo moi grande a Jorge Méndez, a Antía Cortizas, e a explicación un pouquiño de que consiste o proxecto do Centro, o podcast que podedes escoitar nas plataformas. Envíanolo Pablo Lamas. Ola aos ouvintes, as ouvintes do podcast Galiportus. O meu nome é Paulo Lamas, son membro do proxecto O Centro e hoxe fun convidado pola Galiportus a descrevervos este proxecto. Por iso, sen máis, vamos entrar en materia. O Centro. O Centro é unha idea que se desenvolve ao longo de anos, lentamente, paulatinamente, entre un grupo de amigos, amigas e colaboradores no espazo de traballo, galegos e portugueses, que temos unha percepción sólida de que existe un desaxustamento entre como nós vivemos a nosa existencia como cidadáns con orixen ou unha relación forte con a Galiza e Norte de Portugal e a maneira como este mesmo espazo social, económico, político, geográfico, etc., como este espazo é descrito polas institucións que deteñen o poder e a influencia sobre as nosas vidas. No fundo, o que quero dicer é que existe no grupo que constituye o Centro a consciencia de que existe un continuo entre Galiza e Portugal e non obstante, este continuo, este espazo é obxecto de abordaxes e políticas dos dous estados, España e Portugal, que o catalogan como unha región periférica ás capitais e aos intereses centralizadores das mesmas. Isto ten implicacións a nivel político, humano, económico, ecolóxico, etc., mas non temos tempo para nos estendermos sobre iso. É a partir desta convicción que comeza a idea do Centro. Queremos crear un espazo onde haxa unha centralidade da Galicia e do Norte de Portugal e non a periferización. A partir de aquí surge a idea do podcast. A idea do podcast é a razón puramente práctica. Quase todos os membros do Centro temos ocupacións cotidianas e depois compromisos familiares, etc. E por termos por practicidade, o podcast é aquela ferramenta que escollemos para comezarmos a dar corpo a esta idea do Centro. O podcast permítenos
interagir con os nosos ouvintes, permítenos ter unha axilidade na hora de abordar os asuntos da actualidade galego-portuguesa e é unha ferramenta gratuita, de implementación rápida, etc. Ao tempo que temos o podcast, do cual tentamos e conseguimos polo menos ter un novo podcast, un capítulo cada mes. A par do podcast, pois temos unha newsletter onde recollemos noticias de interese para Galicia e Portugal e os nosos asinantes semanalmente receben as mesmas. E no futuro temos o proxecto máis ambicioso de crear un centro de estudos galego-portugueses onde posamos abordar temáticas máis amplas e de unha maneira máis profunda do que permite o podcast en diferentes áreas como pode ser a economía, o clima, a tecnoloxía, as questões de mobilidade, as questões de enerxía, científicas, culturais, etc. Pronto, en resumo, este é o noso proxecto. Espero que teñan que sirva para vos despertar a curiosidade e aproximardevos do noso proxecto. E con isto despésome e desexo-vos un bon resto de día. Moi ben, tivemos tamén o gusto de falarmos para ese podcast do centro, para ese proxecto tan interesante galaico-portugués, explicar en que consistía o noso Galiportus. Tamén nos explica un pouco Jorge Mirancos, desde Ferrol, un portugués afincado en Ferrol, en que consiste o seu proxecto de xardín á beira-mar plantado. Escoitámolo. Olá, Germano. Eu sou Jorge Mirancos, do programa de rádio Jardim à Beira-Mar Plantado. Eu sou natural do Porto e viver na Galiza desde 2009. E em 2020 comecei a fazer este programa, Jardim à Beira-Mar Plantado, na Rádio Filispim, a rádio livre e comunitária de Trasancos, em Ferrol. Ora, o Jardim à Beira-Mar Plantado é um programa de divulgação de música portuguesa, com a particularidade de ser feito por mim, um português a viver na Galiza. Ora, eu faço este programa tanto para ouvintes portugueses que podem ouvir pela internet, como para ouvintes da Galiza. O que eu tenho notado desde há vários anos é que os galegos estão bastante mais abertos à cultura que vem de Portugal do que na direção oposta. É bastante mais difícil que os portugueses estejam abertos ao que vem da Galiza. E é por isso mesmo que eu, de há um tempo para cá, tenho incrementado cada vez mais música galega no meu programa. Isso eu faço para que os ouvintes portugueses se vão acostumando de ouvido ao que se faz aqui na Galiza. E assim tentar, de certa forma, equilibrar esta conexão. Que mais é que eu queria dizer? Ora, eu acho que nós nunca nos devemos esquecer que Portugal e Galiza têm muita coisa em comum. Nós temos a língua em comum, muita cultura, história e até já partilhamos território em algum momento da história. E a música, que também, a meu ver, é dos melhores veículos para cimentar relações como a nossa. Bom, um grande abraço, Germano. Até a próxima. Moi ben, e por último, tamén tivemos o gusto de falarmos con Carla Nepomuceno, profesora de portugués na Mariña Lucense, que conta cun podcast moi interesante, Café con Portugués, un proxecto no que lle gusta falar de literatura, de letras galaico-portuguesas. Escoitamos a Carla. Olá, ouvintes do Espaço Galaico-Português Galiportus. Chamo-me Carla Nepomuceno, sou brasileira, vivo na Galiza, sou professora de português da Rede Pública de Ensino e sou organizadora do Espaço Cultural Café com Português.
O objetivo do Café com Português é promover a partilha de saberes e de experiências e celebrar a coragem e a diversidade das vozes que contribuem à cultura em galego e português. O Café com Português está pensado em 2 blocos, um bloco de entrevistas destinados às professoras e professores de português e um segundo bloco dedicado à literatura e às demais manifestações culturais. Eu costumo dizer que o Café com Português é um espaço dedicado à diversidade que nos une, porque promove encontros com os nossos diferentes sotaques. Os nossos encontros, os nossos eventos são totalmente gratuitos e são todas bem-vindas e bem-vindos. Muito obrigada, Germano, e muitos parabéns pelo espaço galaico português Galiportus. Pois ata aquí o programa de hoxe, no que escoitamos a Cristian Salas, entrevistamos o noso compañeiro de proxectos galaico-portugueses desencaixe da Galiza na lusofonía. Escoitamos a Cristian desde Brasil. Tamén escoitastes eses pequenos cortes dos pequenos tamén interesantísimos, grandísimos proxectos que se están facendo a nivel audio, sobre todo a nivel podcast, eses pequenos proxectos, como digo, de podcast galaico-portugués. Escoitastes os cortes desa xentiña tan interesante coa que tivemos gusto de falar tamén para o podcast O Centro. Imos ir acabando, ata aquí o, como digo, o programa de hoxe. Estamos en Radio Ari 107.2 da FM con eses programas do Galiportus cada sábado de 12 a 1, redifusión á noite e os luns á tarde. Graciñas a Carlos nos mandos técnicos. Eu son Germán Esteves, xa sabedes, o Germano a portuguesa. Encontradesme en galiportuspodcast@gmail.com. Estamos nas redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, seguídenos. Tamén nas plataformas, seguro que nos estades escoitando desde iVoox, Spotify, Apple Podcast ou Pod Galego. Hoxe marchamos co novo de Baiuca, con Alentejo. Graciñas, obrigado, chao, chao.